Olá, boa tarde. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo de Rio Preto acaba de divulgar a programação da Hora do Planeta, que neste ano será realizado no sábado, dia 19 de março, aliás, dia do aniversário de Rio Preto, por uma coincidência. As atividades serão realizadas no Lago 2 da Represa Municipal, em frente à Passarela de Madeira, a partir das 20 horas. Este vai ser o 6º ano consecutivo em que a Prefeitura participa da Hora do Planeta. Promovido em todo o mundo pela rede WWF, a proposta é que governos, empresas e a população apaguem as luzes durante 1 hora, das 20 horas e 30 minutos até as 21h30. Isso no próximo sábado, das 8h30 até as 9h30 da noite. Como forma de demonstrar uma preocupação da população, da comunidade toda, com as condições climáticas do planeta. Na verdade, na programação preparada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, haverá apresentações da Casa do Hip Hop e do forró tradicional com os Três do Balanço. Também faz parte das atividades programadas a exposição de luminárias de mesa e pendentes confeccionados pelos alunos do curso de modas da Unirp e de luminárias flutuantes feitas pelos estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Dom Pedro II, também de São José do Rio Preto. Haverá ainda distribuição de velas ao público que comparecer até o local para prestigiar o evento. Todas essas ações serão filmadas através de uma câmera instalada num drone que percorrerá o local. Como acontece todo ano, o SEMAI, o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgotos de São José do Rio Preto, apagará as luzes do aerador, aquele chafariz que tem próximo ao Palácio das Águas, durante o período desta ação, das 8h30 até as 9h30 da noite. Em 2016, a mensagem é sobre a urgência de se combaterem as alterações climáticas. Faça brilhar uma luz sobre a ação climática. É o mote desse ano do movimento Hora do Planeta. E todo mundo está convidado, então, a comparecer, se quiser, a partir das 20 horas e 30 minutos, no Lago 2 da Represa, ali próximo àquela passarela de madeira. E se ficar em casa, pode colaborar de certa forma com o movimento, apagando as luzes todas de casa entre 8h30 até 9h30 da noite. Vai ser muito bacana se bastante gente aderir a este movimento, fazer com que São José do Rio Preto diga presente a esta convocação cidadã, para que a população, de um modo geral, participe desse esforço coletivo de melhorar as condições climáticas do planeta. Muito bacana mesmo. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade, ao vivo pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e também do mundo, por que não? No programa de hoje nós vamos falar sobre algumas alterações, algumas novidades relacionadas com a legislação que regula a pensão alimentícia no Brasil. E para isso, nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade. Bom dia, doutor. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Doutor Murilo Dosualdo, advogado. Temos novidades nesse tema, né, doutor? Sobre temos algumas. A pensão alimentícia. Nesta semana, na verdade, entra em vigor a nova lei da pensão alimentícia, mais rigorosa para quem atrasa o pagamento da pensão em benefício dos filhos. A nova lei deve pesar no bolso de quem deve a pensão. Além de correr o risco de ser presa, a pessoa terá o seu nome negativado, ou seja, vai parar nas listas do SPC Serasa, por exemplo, entre outros que existem por aí. E o limite de desconto em folha de pagamento para garantir o pagamento da pensão, hoje limitado a 30% do salário, vai subir para 40%. Basicamente, as novidades são essas, né, doutor? Estava precisando disso, isso é bastante importante para a sociedade. Gostaria, como advogado, que atua nessa área, né, lida bastante com essa área, falasse um pouco sobre isso. O que é que vai mudar especificamente em relação a isso? Primeiro, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. É um prazer estar aqui. Gostaria só de frisar que a Lei de Alimentos não sofreu alterações, sofreu o Código Processual Civil, que alterou a prática da Lei de Alimentos. A Lei de Alimentos ainda continua a mesma, são as alterações que o senhor falou. É muito importante porque, na prática, o menor, ou quem é que seja o alimentado, necessita desse amparo legal. Claro. E isso força, dá uma coerção maior ao devedor de alimentos. Doutor, tem uma frase muito
recorrente no Brasil que fala exatamente isso. Existe uma coisa no Brasil que funciona, essa lei dos alimentos, que a pessoa acaba sendo presa por isso. Eu tenho a impressão que o Brasil está mudando. Outras coisas também estão levando algumas pessoas para a cadeia, como a gente tem visto aí recentemente. Tomara que leve mais. Tomara. A quem esteja com problemas com a justiça tem que cumprir mesmo. Mas fala um pouco sobre isso. É isso mesmo? As pessoas... essa legislação de alimentos é realmente rigorosa em relação a isso? Ou depende do juiz? Como é que tem funcionado isso no Brasil? Não, a lei de alimentos realmente é bem rigorosa. Se o alimentando é menor, o Ministério Público fica em cima e o Judiciário não está aliviando, não. Sofreu algumas alterações. Desde o primeiro mês que o devedor está devendo, já pode ser requerida a prisão. Porém, ela só é deferida, o mandado de prisão só é emitido após o terceiro mês de débito. Tá. Na verdade, quem provoca, quem deflagra esse processo é, digamos, a mãe ou a pessoa responsável. A mãe representando o menor, geralmente. Há outras situações, mas o que regularmente acontece é a mãe representa o filho ou a filha. Normalmente é nesse caso. É nesse caso. E aí, os caminhos para que as pessoas requeram essas providências, é fácil? Tem que ir aonde para requerer isso? Tem que ser no fórum? Qual é o caminho mais fácil para que as pessoas obtenham essa... Bom, no caso seria interessante a pessoa sempre procurar seu advogado de confiança e, na dúvida, a OAB, que aí terão tomado as medidas necessárias, corretas. Mas o processo em si não é demorado. Infelizmente, no ordenamento jurídico brasileiro, o processo está com um volume grande, as ações acabam demorando, mas comparado com outras, às vezes sai bem rápido. A gente percebe que existe uma boa vontade do judiciário, de um modo geral, em relação a isso, né? Quer dizer, porque envolve o interesse de menores, né? de pessoas que estariam condenadas a muitas dificuldades se não tivesse essa providência. Então, o sentido é esse mesmo, né? Tem uma boa vontade, uma atenção maior do Ministério Público. Como é quanto de atraso pode haver, por exemplo? O senhor disse agora que já no primeiro mês... no primeiro mês... Como é que é isso? No primeiro mês da dívida, já pode ser requerida a execução dos alimentos e a prisão. Porém... Mesmo que o devedor, o pai, no caso, sei lá, alguma coisa assim, ele nunca tenha devido antes... Independente. Independente disso. Independente. Após o primeiro mês da dívida, já pode ser requerida a prisão e o pagamento da dívida. Só que a prisão só pode ocorrer depois de 3 meses. Após esse prazo, aí sim o juiz pode deferir emitir o mandado de prisão. Doutor, temos aqui no Brasil hoje um quadro de crise econômica, muitas pessoas perdendo emprego, etc. Isso, de certa forma, impacta também em relação a assuntos tão delicados quanto esse. E aí, nesse caso, tendo perdido o emprego, o devedor da pensão pode, de alguma forma, requerer alguma como é que fala? Revisão de alimentos. Não só a revisão do valor, mas assim, permissão para algum atraso, como é que funciona isso? Não. Permissão para algum atraso não tem, mas existe ação de revisão de alimentos, no qual a situação mudar, ele pode requerer alteração, o abatimento do valor, mas também se a situação melhorar para melhor, a criança pode pedir mais. Isso acontece normalmente, doutor? As mães... Infelizmente, com o índice de desemprego, acontece bastante. Tá. E também acontece bastante de não pagarem no prazo correto. E esse processo também é fácil, de revisão de valores também é automático isso, é só procurar, enfim... Todo processo tem sua complexidade. É um pouco mais simples, mas na prática acaba tendo outros caminhos. De repente tem que provar se o cara tem a condição de pagar ou não. Aí acaba fugindo da normalidade. O senhor estava nos dizendo agora que é muito frequente, né, casos de atraso na pensão, etc. Nem sempre o país está em crise, mas isso ocorre com frequência, né? E aí, por que ocorre isso, doutor? Tem algum problema cultural no meio? As pessoas, os pais, de certa forma, não estão concordando com aqueles valores? Tem um pouco de tudo isso. Eu gostaria que você desse uma explanação a respeito disso tudo. Geralmente, no caso, o mais normal é o pai. Outras pessoas podem, a mãe pode, os avós podem, mas geralmente o pai ele acaba se arrependendo do valor combinado, ou uma forma de punir a ex-mulher, que geralmente arruma outra família. Diversas situações passam na cabeça dele, simplesmente deixa de pagar. Algumas, sim, não têm a condição, porém é mais
por má vontade mesmo. Agora, o interessado é a criança, né? O menor. Né? A mãe só está deve ser protegido, né? É isso, tem que separar o que aconteceu no relacionamento antigo com o filho. O filho não tem que responder. Nem sempre as pessoas separam não convenientemente separam. isso. Outro caso também, doutor, a gente tem notícias de que, por exemplo, o pai, né, o responsável por pagamento da pensão, de certa forma transfere para os avós da criança. Em que casos isso é possível e quando pode ser realmente feito isso? Que responsabilidade os avós têm em relação a isso? Bom, quando o pai ou a mãe não tem condição de arcar com as despesas do filho e ele necessita, pode-se pedir uma pensão especial, vamos dizer assim, aos avós. Porém, os avós não são obrigados a dar a condição de vida que eles têm aos netos. Os pais são. Se um pai é milionário, o filho tem que ser um certo nível também. Não vai deferir R$1.000, por exemplo, de pensão. É compatível. Porém, os avós não têm essa responsabilidade. Mas em casos excepcionais, os avós, ou, por exemplo, o filho, o pai. Então, existe todos os lados. E se os avós não concordarem? Pode acontecer deles não concordarem. Eles não são obrigados a concordar, é isso? Não, obrigado eles não são. Porém, se for a decisão do juiz ele levar em conta todo o processo e decidir assim, aí eles são tão responsáveis quanto o pai. O juiz pode imaginar que ali esteja havendo uma forma de tentar burlar a obrigação da lei, né? Sim. Quer dizer, agora os avós, então, obrigados não são. Não. Mas nesse caso, o pai, então, pode ser responsabilizado por isso, pode até ser preso em relação a isso. Pode ser preso. Inclusive, muita gente confunde, após a prisão, a dívida não some, ela ainda existe. A prisão não afasta a dívida. Ah, tá. Essa é uma que eu gostaria de... Exatamente. Isso. Quer dizer, a pessoa está devendo, no mínimo, então, 3 meses. 3 meses de pensão. Digamos, R$1.000 por mês. São R$3.000 que ele esteja devendo. Sim. Foi preso por causa disso, passou algum tempo, não sei... Que tempo fica determinado em relação à prisão? Ele pode ficar preso de 1 a 3 meses. De 1 a 3 meses. Por esses alimentos em que ele foi o feito pedido. Tá. Se tiver em o atraso... fato de ele ficar preso, não pagou essa dívida. Não afasta a dívida ainda existe. Tá. E tanto que houve uma alteração agora, que antes poderia só ter 30% em desconto em folha, aposentadoria, pensão. Agora pode completar até 50%, esses outros 20% no caso, para pagar a dívida atrasada. Tá. Isso aqui nós estamos falando de empresas, empregadores da iniciativa privada, empresas de um modo geral, né? Elas são obrigadas a atender. O juiz é que determina se a pessoa... O juiz manda um ofício para o RH, Recursos Humanos, e ele já desconta em folha. Tem que cumprir a determinação legal sobre pena de... A empresa não pode se negar a fazer isso. Não pode. Tem que responder ao mandato judicial. Era 30% do salário? Até 30%. Até 30%. Porém, se tem dívidas, pode ser adicionado mais 20%, ou seja, até 50% ele pode ser descontado em folha. Qualquer que seja o número de filhos que as pessoas... Agora, digamos que uma pessoa tem um pai devedor, tenha filhos em 3 relacionamentos anteriores, etc. Bem comum. Nem todos os filhos podem estar devedores, né? Isso. Pode estar devendo para nem todos os filhos, isso. Né? Um basta para ele ser condenado a pagar. Um mês de um já está bastando. E é bem comum ele fazer várias famílias e enrolar com a pensão. E a tramitação desse processo, então, é rápida, doutor? A tramitação... A mãe pediu, normalmente... Tramitação prioritária. Deveria ser um pouco mais rápido do que acontece na prática, porém sabemos que não há que se exigir muito, porque são humanos, né? Existe uma carga monstruosa de processo. Sem dúvida. Essa questão de vara da família no Brasil hoje é uma das questões mais problemáticas do judiciário. É verdade. Né? Talvez se responsabilize por uma boa parte desse acúmulo de processos que existem, a gente vê, ouve falar, lê nos jornais, etc., que existe no sistema judiciário brasileiro, né? É isso mesmo. Teria algum motivo, algum meio da gente apressar esse processo, agilizar esse processo? Ou o senhor acha que não, que é uma coisa complicada mesmo? Fala um pouquinho sobre isso. Ou também tem tudo a ver com a condição econômica brasileira, às vezes com a conjuntura econômica do país, né? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, é uma série de vários fatores, porém é uma área bem sensível, que envolve família, envolve sentimentos, as pessoas perdem a cabeça fácil. Existem várias possibilidades de tentarem resolver. O que existe hoje é a ação direta, mas também existem órgãos que façam mediação, conciliação, para tentar solucionar o conflito, sem ter necessidade de levar para um juiz, levar o processo adiante. O
senhor fala em solucionar o conflito, esse conflito financeiro, né? Mas pode ser, em alguns casos, que soluciona até as relações dos casais. Eles voltem a ser um casal. Voltam, dão uma segunda chance um ao outro. Isso acontece realmente? Acontece. A pessoa se arrepende, pensa melhor, dá uma segunda chance para a família. É bem comum, sim. Uma das causas que dizem as pessoas ligadas a esse tema, sobretudo aqui a Secretaria da Mulher, por exemplo, em Rio Preto, eles dizem que um dos fatores que mais faz a ex-mulher voltar a se relacionar com o ex-marido é uma pressão econômica mesmo. Às vezes ela não tem condições de se manter, mesmo com uma pensão arbitrada pela justiça, não tem condição de se manter, etc. Isso acontece, né, doutor? A questão financeira permeia esse processo todo, né? Passa no meio de tudo, é isso mesmo? Isso. Questão financeira e sentimento. O que move o mundo hoje é dinheiro, né? Então, sabemos que na família ali sempre são os maiores problemas. Está aumentando, diminuindo o número de divórcios ou de casamentos desfeitos, de um modo geral, na sua opinião a respeito disso, como é que você tem visto essa questão? No modo geral está aumentando, divórcio e ações de alimentos estão aumentando. Aumentando? Aumentando. Está crescendo, que coisa. Sim, o pai e a mãe sempre estão... Antigamente era mais, terminava, construía uma família. Hoje não, já termina, 2, 3, igual o senhor falou agora há pouco, 3 filhos em 3 relacionamentos, 4 filhos em 4 mulheres diferentes. Tem alguma coisa que relaciona esses casos com o nível de renda dessas pessoas, o nível socioeconômico das pessoas? Quer dizer, isso acontece mais com pessoas de mais baixa renda, de mais baixo nível econômico, ou não? Ou também os ricos aí estão no mesmo... Não, hoje não tem distinção em classe social. Eu até diria que eu tenho a impressão que, dependendo das classes sociais, até os mais abastados alimentam muito isso. Isso, a gente percebe isso com alguma frequência. É verdade. Poxa, que coisa importante, né? E de um modo geral, as pessoas estão conscientes dessas responsabilidades delas, né? Os pais, tanto quanto os pais que tenham tido uma família regular, etc., quanto os pais que colocam, eles fazem, como é que o pessoal fala, que faz uma produção independente, vai aumentando o número de filhos com alguma dose de responsabilidade muito grande, todas essas pessoas sabem o que vai acontecer com eles, estão bem a par disso, né? E, mesmo antes de procurar um advogado para saber o que vai acontecer com eles, é isso mesmo? É disseminado entre a população que a lei de alimentos é uma das poucas coisas que funciona, que prende mesmo. Então as pessoas não têm o conhecimento específico do que realmente vai acontecer, porém sabem que se pegar, acontece. E o senhor como advogado, por exemplo, na hora que o senhor se depara com um caso desse, é claro que o advogado é um profissional que está lidando com as leis e tem que estabelecer, mas também tem os seus próprios sentimentos, sua própria maneira, às vezes, de enxergar as coisas. Às vezes o senhor percebe, por exemplo, que determinado pai realmente está em dificuldade, não tem condições de fazer aquilo. Como é que é isso? Como é que o advogado se posiciona em relação a isso? Bom, realmente acontece algumas vezes, a mãe quer, por exemplo, muito mais do que ele pode, que a situação financeira atual do pai, ou vice-versa, porém, você tem que afastar suas emoções, né? Mas aconselhar, tentar explicar a situação, tentar um acordo extrajudicial, sempre é o melhor caminho. Porém, quem arbitra, em última análise, é o juiz. O pai chegou lá e falou assim, eu só tenho condição de pagar R$100 por mês. A mãe vai lá e fala, não, mas eu quero que ele pague R$3.000. Essa diferença, como é que o juiz vai pesar e em que equilíbrio atuar aí? Como é que é feito isso? Bom, houve sempre o Ministério Público, tem as provas do processo, de repente ele ganha pouco, mas tem um carro, tem outro padrão de vida não compatível com o salário, o juiz põe tudo isso na balança e toma a sua decisão. São convocadas testemunhas para depor em favor de um e de outra parte interessada? Como é que normalmente acontece isso? Depende do caso, mas geralmente se leva testemunha sim, para falar que fulano viu fulano entrando naquela casa, fulano está em tal lugar, fulano tem tal carro. É importante a prova testemunhal. Colocar no Facebook ali que viajou, por não sei aonde. Facebook que até viajou. Hoje em dia isso pesa também. Facebook, sim. São várias informações hoje que podem chegar à apreciação do Poder Judiciário. Né? Hoje em dia está bem tranquilo fazer prova contra você mesmo. Prova demais. Muita gente faz prova contra si mesmo sem saber. O dia todo, né? Um monte de vezes. Né? Exato. Doutor, mudando um pouco de assunto até em relação a isso, nós estamos falando agora, saindo um pouco da vara de família.
exatamente para falar em relação a isso. Eu não sei se é a sua praia, essa questão dos crimes virtuais? De internet, virtuais, etc. Como é que é o quadro hoje? Como é que as pessoas estão se assustando com isso? Porque realmente era muito comum a pessoa entrar lá no Facebook, por exemplo, e escrever ali, eu não gosto do prefeito da cidade tal, porque ele é um safado, um ladrão, não sei o quê. Ele está sujeito a ser processado pelo prefeito que se sentiu ofendido, né? O senhor tem também trabalha sobre esse aspecto, estuda isso. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu sei que esse assunto é bastante interessante. As pessoas se confundem muito com o direito de liberdade de expressão. Isso. Ele existe, mas também tem limites. E no Facebook, seja qualquer outra rede social, você pode expressar a sua opinião, porém desde que tenha uma certa normalidade. O que é muito comum na prática é ações trabalhistas. Fala mal da empresa, reclama da empresa online. Há vários julgados do TST que o simples curtir algum post denegrindo a imagem da empresa dá demissão por justa causa. Da justa causa. Justa causa. Puxa vida. Então, é levado a sério essa vida social, tem reflexo direto na nossa vida real aqui. Portanto, as pessoas têm que tomar muito cuidado mesmo em relação ao que se acha que é público. Exatamente. Realmente é público, mas é muito público, né? Não podia ser tanto assim, né? As pessoas têm que tomar muito cuidado com a própria vida. Tem que tomar muito cuidado. E acontece sim. Acontece bastante. Tem sido frequentes casos no Brasil, por exemplo, sobretudo de algumas celebridades, pessoas famosas, atrizes, etc., que divulgam que foram vítimas de divulgação de fotos em situação íntima, fotos que não era para fazer isso. Isso também acontece e isso é passível de punição através da justiça. Isso é passível de punição e isso acontece o tempo todo. Seja por fotos íntimas, seja por frases, comentários racistas. Comentários racistas, preconceitos de um modo geral, né? Sim. Olha só. Xenofóbicos. O brasileiro, de um modo geral, tem que aprender a conviver com essa diversidade, né? Aliás, já devia saber, né? Tantos anos de diversidade, nós nascemos assim, mas tem um apetite muito grande por essas novidades tecnológicas e nem sempre as pessoas estão preparadas para isso. Então, essa questão é isso mesmo, né, que o senhor está dizendo. A pessoa tem o instrumental da divulgação virtual rápida, realmente é muito rápida. Você postou ali e ninguém segura mais, aquilo vai embora, virou público, né? Então, as pessoas têm que tomar realmente muito cuidado com isso. Muito cuidado. É instantâneo. Milhares e milhares de pessoas, em uma hora, já disseminou para o Brasil inteiro uma notícia falsa, de repente. E tem havido casos de pessoas reclamando direitos na justiça por conta disso, doutor? Já está ficando corriqueiro isso, muita gente já está reclamando. Porque antigamente a gente via que era muito raro. Agora as pessoas parecem que quase que diariamente estão recorrendo à justiça para se reparar de alguns danos que sofreram por conta das redes sociais, digamos assim. Principalmente com a lei do Marco Civil, que deu uma regulamentada na internet, aumentou sim o índice de ações envolvendo, vamos dizer assim, um direito virtual, exposição indevida da sua imagem, comentário ofensivo, aumentou sim, bastante. Porque uma coisa é liberdade de expressão e outra coisa é liberdade de expressão sem responsabilidade. Sem né? responsabilidade. Não é? O senhor tem o direito da sua liberdade de expressão, porém não deve ofender direito do alheio. Os outros termina onde começa o outro, né? Essa velha frase. Como aliás sempre foi assim, né? Por exemplo, na lei de imprensa, na legislação dos meios de comunicação, quer dizer, sempre foi assim. Você não pode chegar aqui numa emissora de televisão e começar a ofender alguém, porque, claro, essa pessoa tem o direito de se defender. O direito de resposta. Direito de resposta, etc. O direito de resposta também mudou no Brasil, já melhorou bastante. Sim. Agilizou-se bastante, né? Isso é muito bacana. É verdade. E de um modo geral, deve estar crescendo também os advogados que militam nessa área específica, sim, né? De crimes virtuais. Que antigamente não existiam os crimes virtuais. Passaram a existir muito rapidamente, né? É verdade. Com a tecnologia, vamos dizer assim, que aumentou esses ramos do direito, né? Com especializações. São ramos novos do direito. Ramos novos do direito. Ainda não são... você não aprende na faculdade, porém eles já existem especializações. Já estão aprendendo na prática. Já estão aprendendo na prática. Já está aprendendo na prática, isso é bastante interessante. Assim como a questão do comércio eletrônico, né? Do e-commerce, né? Exatamente. As pessoas podem comprar hoje pela internet e cada vez se compra mais, né? Sim. Desde produtos de baixo valor agregado, desde uma caneta simples ou qualquer coisa assim, até um computador, um eletrodoméstico. Não sei se ainda se compram automóveis, mas se não compra já está perto. Sim. Porque o computador acho que não dá ainda aquele cheirinho do carro novo, senão já... Mas isso tem
tem crescido também o valor, o ticket médio das compras pela internet. Com certeza. O senhor também acompanha essa área, tem acompanhado. O brasileiro hoje pode se considerar seguro em relação com as transações comerciais feitas pela internet? A maioria das transações comerciais, esteja em sites confiáveis, não costuma ter muito problema não. Sempre há um contratempo que não foi entregue no prazo, porém existe o direito do consumidor, ele abrange também as compras online, que resguarda o consumidor, que protege. Mas aumentou muito sim, compras do supermercado, diversas coisas. E também aumentou os problemas. Porém o Código do Consumidor, que é de 1991, porém abrange essa área e protege o consumidor. Deveria ser umas atualizações, mas por enquanto está dando para o gasto. Tá certo. O Código Brasileiro do Consumidor é realmente um avanço bastante importante, é muito bacana. Doutor Murilo Doswalder, eu queria agradecer muito a sua presença. O doutor Murilo é advogado, veio nos posicionar aqui sobre o assunto pensão alimentícia, que sofreu alterações a partir de agora no Brasil. Apertou um pouquinho para as pessoas que devam essas pensões alimentícias, mas eu queria agradecer muito a sua presença e convidá-la a voltar outras vezes para a gente conversar sobre temas de tanta utilidade quanto esse. Obrigado, viu, doutor? Eu agradeço. Uma boa tarde para todos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com Opinião Cidade. Até já. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Em 2009, a Prefeitura de Rio Preto começou uma revolução na educação. Era o início da construção dos 4 complexos educacionais Núcleos da Esperança. Trabalho corajoso que trouxe estrutura e qualidade de primeiro mundo para a comunidade. Hoje, esses grandes complexos beneficiam mais de 60 mil pessoas. Suas creches, escolas, áreas de esporte e lazer e piscinas transformam vidas. Ele é muito bem acolhido aqui na escola, eu sou muito feliz e ele também. Prefeitura de Rio Preto. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque
porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas, somos torcida, somos anfitriões, somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. E nós estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, São José do Rio Preto, canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, para todos os outros países do mundo. Vai ser sempre uma coisa muito interessante a gente registrar os acessos de pessoas durante a transmissão ao vivo do nosso programa. Sempre várias regiões brasileiras, várias capitais brasileiras, várias cidades do estado de São Paulo, e várias cidades do mundo todo, de vários continentes, cidades da Europa, cidades da Ásia, cidades da África, sempre na América do Norte. É sempre muito bacana poder registrar tudo isso. Eu informei no começo do programa, eu vou reafirmar essa informação aqui, porque acontece no próximo sábado, dia 19, além de aniversário do município de São José do Rio Preto, a cidade está comemorando 164 anos de fundação neste próximo sábado. Acontece também a Hora do Planeta. Vai acontecer no dia 19 de março, das 20 horas e 30 minutos até as 21h30. Nesse horário, as prefeituras de todo o mundo, se possível, as empresas de toda a cidade aqui, vamos dizer que São José do Rio Preto, que o máximo de gente consiga participar, possa aderir a essa grande ação de cidadania em defesa do planeta. Apagar as luzes entre 20h30 e 21h30 do sábado. Prefeitura municipal, empresas e cada cidadão em sua casa pode fazer isso. E além desse ato de apagar as luzes, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, ela está desenvolvendo uma programação especial para comemorar este Hora do Planeta. Pelo 6º ano consecutivo, Rio Preto participa da Hora do Planeta. Ele é promovido em todo o mundo pela rede WWF, e o objetivo é esse mesmo que eu disse: governos, empresas e a população apaguem as luzes durante 1 hora, das 20h30 até as 21h30, das 8h30 da noite até as 9h30 da noite, em defesa do meio ambiente. A programação preparada pela Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo haverá apresentações, por exemplo, da Casa Hip Hop e de forró tradicional com os Três do Balanço. E também faz parte das atividades programadas a exposição de luminárias de mesa e pendentes confeccionados pelos alunos do curso de moda da Unip e de luminárias flutuantes feitas pelos alunos do curso de arquitetura e urbanismo das faculdades Dom Pedro II de São José do Rio Preto. Haverá também uma distribuição de velas ao público que for ao local prestigiar o evento. Todas essas ações serão registradas por imagens produzidas por um drone, aquele voador, aquele pequeno aviãozinho não tripulado que leva uma câmera e consegue captar imagens bastante interessantes. Tudo isso vai acontecer ao lado do Lago 2 da Represa Municipal de São José do Rio Preto, próximo àquela ponte de madeira que todo mundo conhece ali perto. Então a gente reafirma o convite às pessoas para que compareçam no sábado. A partir das 20 horas pode chegar lá na Represa e começar a se juntar ali para assistir os shows, participar desse evento todo. Durante esse período, durante a Hora do Planeta, o SEMAI apagará as luzes do aerador. Aerador é aquele chafariz que tem próximo ao palácio, dentro do Palácio das Águas, durante o período dessa ação mundial, das 8h30 da noite às 9h30 da noite, as luzes que iluminam aquele aerador, ali o chafariz do Palácio das Águas, vão ser desligadas. Em 2016, a mensagem é sobre a urgência de se combaterem as alterações climáticas. Faça brilhar uma luz sobre a ação climática. É o mote deste ano do movimento Hora do Planeta. E você está convidado a participar
dessas atividades neste próximo sábado, dia 19 de março. Considere também este evento como mais um item da programação comemorativa ao aniversário de número 164 de São José do Rio Preto. A sua presença é muito importante, especialmente a sua adesão, a sua consciência, a necessidade da gente defender o planeta. Defender o planeta Terra. É o único que a gente tem. A gente tem que defendê-lo e essa forma de participar da Hora do Planeta é muito legal. Queria realmente reforçar o convite a que as pessoas todas aderissem e participassem efetivamente desse evento. E com isso, nós estamos encerrando esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, agradecendo a sua presença, a sua participação aí em casa com esta nossa edição que foi transmitida ao vivo. Você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigado.